Voltando à política e também à participação, à fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que avalia que as medidas do governo para baratear os preços dos alimentos não vão dar resultado em 24 horas. Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, fez um apelo aos estados pelo corte do ICMS de produtos. Em uma entrevista ao Grupo Globo, ele admitiu que o custo preocupa o Planalto. O vice-presidente da República justifica que a alta foi motivada pelo clima e a cotação do dólar registrada no fim do ano passado. Apesar de demonstrar otimismo, Geraldo Alckmin ponderou que a queda dos preços não é imediata. O governo anunciou o corte das alíquotas de importação de carnes, açúcar, café, milho, biscoitos, massas e outros itens. O objetivo é reduzir as pressões inflacionárias, especialmente para a população de baixa renda. Mais uma vez, Dora Kramer, o vice-presidente da República, sendo uma espécie de porta-voz dessa discussão dos preços, e ele, nessa entrevista, deu um cutucão nos governadores, falou de novo sobre a história do ICMS, e o governo pode estar começando uma pressão, ou já começou uma pressão em relação a isso. Olha, eu não achei que o tom foi de pressão, ao contrário, eu achei que foi um tom ele fez um apelo, ele não fez uma cobrança, ele fez um apelo. Quem puder ajudar, quem puder, tudo ajuda. O tom do Alckmin foi exatamente muito diferente do tom do presidente Lula, inclusive com relação a essas medidas. Quando ele diz não vão cair em 24 horas, claro que ele está usando aí uma figura de linguagem. Ele quer dizer que não é imediato, o efeito não é imediato. E nesse aspecto ele manda a real. Não fala em medida drástica, não fala em nada disso. Agora, não é novidade em governos do PT essa, digamos assim, uma no cravo, outra na ferradura, né? A gente lembra muito bem, ou pelo menos eu me lembro muito bem, e Thiago, com essa memória doida também, obviamente que lembra, lá no primeiro governo Lula, o Zé Alencar fazia o vice-presidente fazia outro papel, criticava os juros, dia sim, outro também. E o presidente Lula não falava nada, e o Banco Central não era autônomo como hoje, né? Então, vai ficando muito claro esse papel do Alckmin. O que me chama a atenção, já tenho pontuado isso várias vezes, que eu acho muito importante, é o espaço que está sendo dado ao Geraldo Alckmin. Eu acho que exatamente para fazer esse contraponto. O Zé Alencar, na época, era o porta-voz do Lula, porque ele não falava sobre os juros, mas sim o vice, que era um empresário conhecido e tal. Agora, Kobayashi, esse posicionamento do vice-presidente da República, também ministro, isso mostra uma tentativa do governo de sinalizar que imediatamente os preços não vão cair, mas é esperar para ver. Você vê, Thiago, que eu tenho um outro ponto de vista sobre essa participação do Geraldo Alckmin em relação a esse tema, né, da alta do preço dos alimentos. Justamente porque é algo que não se resolve nem em 24 horas, nem em uma semana, nem em um mês, justamente porque é algo que não se resolve tão facilmente, que está lá o Geraldo Alckmin escolhido para ser esse porta-voz deste tema, justamente porque não vai ter nenhuma boa notícia imediata para colar na imagem do Geraldo Alckmin. É por isso que é ele que é colocado para aparecer neste momento em que esse assunto é só um problema, ainda não é uma solução. Se vier uma solução a partir das medidas do governo, daqui a algum tempo, quando essas medidas vierem, aí certamente pode esperar que não será o rosto Geraldo Alckmin vinculado às boas notícias que podem ou não surgir a partir destas medidas do governo. Há, inclusive, muitas opiniões que dizem que esta isenção do imposto de importação não é suficiente, justamente porque o Brasil produz essa série de alimentos que estão em alta. Há muito pouco de importação desses produtos, então a medida não é tão eficaz assim, não é nem 24 horas, nem meses que isso vai se resolver. Então, talvez seja essa a escolha do Geraldo Alckmin para ser esse porta-voz de algo que ainda é só um problema.